Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu grande amigo Osé Xavier. E aí, Osé, tudo bem? Como é que você está? Bem, cara, obrigado. Eu que agradeço, rapaz, eu que agradeço. O Osé já teve aqui uma outra vez, infelizmente só uma vez, está devendo, eu tenho que chamar mais vezes. Fechado. E a gente conversou de um assunto diferente. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Mas antes eu vou pedir para o Osé se apresentar. Se apresenta, Osé. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, obrigado por estar recebendo aqui de novo. Na outra a gente falou desse mundo também digital, só que era de ativos digitais. Exatamente. Impacto na economia. Agora eu estou enveredando um pouco, porque, é o assunto do momento, que tem muita gente falando de inteligência artificial. Aí meu lado nerd me levou a querer pesquisar um pouco isso. Bom, Osé Xavier, trabalho praticamente no mercado financeiro minha carreira inteira, Brasil e fora. Muito voltado para a indústria de fundos, que é onde a gente acaba se conhecendo muito, a gente tem uma história aí lá atrás, de muitas coisas juntas. Cara, já fiz lá, então agora tem enveredando também muito para o mundo acadêmico. O Zé é um louco, né? Assim como eu, fazendo doutorado, trabalhando e fazendo um monte de coisa. Tô tirando esse ano agora também muito para fazer essa parte do doutorado, onde eu estou estudando um outro assunto também, que pega liderança, sempre voltado muito para liderança e inovação. No doutorado eu estou mais estudando o tema até de como a liderança está lidando com o tema da diversidade hoje, os desafios. Pô, me interessa também, afins. Vamos bater para conversar sobre isso. Cara, estou aparecendo várias coisas muito legais nesse sentido. Meu mestrado está mais próximo do que a gente vai falar aqui hoje, que eu fiz sobre liderança também, mas como ela lida com o tema da inovação, cultura organizacional, para poder andar com a inovação, tipos de inovação diferentes, o que a gente estava brincando agora há pouco, do que 5, 6 anos atrás, tudo era disrupção, agora calma, não é bem assim, você tem vários tipos diferentes. O tal do vamos pensar fora da caixinha. Isso, cara, e num ambiente que vinha da nossa indústria de fundo, onde é tudo muito travado, como funciona, até onde é viável, inovação incremental versus disrupção e afins. Mas voltando para o tema agora, e nesse último ano, 1 ano e meio, eu tenho escutado muito esse zoom da inteligência artificial, e deixa eu entender, cara, o que é isso, o que está acontecendo, para onde está indo, mas muito com foco no que vai impactar a vida da liderança, a nossa vida de produtos, como a gente vai colocar em pé essas coisas, o que significa, enfim, tendo nesse caminho meio maluco aí. Nossa! Não, o que eu acho impressionante é porque a sua tese de doutorado, ela não necessariamente é sobre isso, Não fala nada disso. Então, na verdade, você está jogando em duas posições. Cara, o assunto que me chamou a atenção esse tem sido um ano interessante. Pela primeira vez, talvez meio que tirei um ano para focar mais no meu doutorado, sair da gestora que eu estava lá fora, estou fazendo consultoria agora, esse ano, para poder conseguir alocar uma coisa com outra. O que está acelerando mais do que eu esperava até, então eu já estou vendo e falo, o que eu vou fazer? Mas enfim, é um bom problema. É um bom problema, esse é o bom problema. Muita gente gostaria de tê-lo. É um bom problema, não posso reclamar não, cara. Mas nisso, essa história da inteligência artificial tem me chamado muito a atenção também. Porque tem muito hype disso acontecendo hoje no mundo, literalmente no mundo. Desde coisas maiores, como discussões sobre regulação. Essa semana saiu... No marco regulatório está sendo aprovado para a Europa do como vai fazer, como vai funcionar. Eu tenho muita dúvida, muita curiosidade do que vai ser desse texto. Nessa semana a gente viu algumas declarações de políticos no Brasil também sobre o tema, que você vê como a gente está distante. Então a gente tem muita coisa para a gente conseguir pensar o como isso vai colocar em pé, porque é muito legal. E aí eu venho um tema, pelo menos para mim, está sendo muito interessante também, que é entender... Hoje a gente está falando muito disso, mas não é um tema que vem de hoje. Então, calma aí. Então, primeira coisa, vamos dar ordem na casa. Vamos lá. Primeiro, amigo, me conta assim, conceitos. Para a gente entender a história, vamos tentar dizer o que é inteligência artificial. Como é que você conseguiria conceituar esta coisa, que é uma coisa meio abstrata, inteligência, você não pega, né? Uma caneca, né? O que é inteligência artificial? Cara, eu acho que assim, até vou pedir licença para quem são os muito mais faixa preta que eu sempre brinco aí, que são os caras que estudam profundidade no sentido do como ela é montada, linhas de código, não é o meu call. Como eu disse, o que eu estudo é como isso impacta para a liderança e nosso mundo de negócios ali, tá? E aí eu queria conversar com a minha mãe. O que é inteligência artificial? No final do dia é essa evolução onde a gente traz máquinas para fazer alguma ação que um ser humano fazia até então. Isso pode ser desde coisas super complexas, onde a gente tem
do nosso mundo fundo, a gente começa a ter robozinhos fazendo operações de compra e venda de ativos em micro janelas de tempo, que são a gestão do quantitativo, porque são algoritmos matemáticos rodando por trás, sendo alimentado por informação para fazer, até coisas menores, como a gente estava brincando. Hoje, se você está na estrada, você para numa rede de supermercado, ali antes do que você tinha antes, uma pessoa sentada num caixa passando a sua compra, você não tem mais. Foi automatizado isso via um totemzinho lá, mas que tem um monte de coisa, que se você entra com o seu CPF, ele vai falar qual é o tipo de produto que você já está tendo. Putz, você lembrou de pegar tal coisa no carrinho? Você começa a ter alguma coisa mais customizada para você. Então, no final, você está substituindo pessoa por máquina. Mas eu gosto de fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eu já fazia isso em inteligência artificial, certo? Tem uma mudança. Porque eu já poderia fazer isso. Chego no totemzinho, quero comprar 2 pacotes de biscoito e um suco. Você comprava. A automatização já existe. A inteligência artificial, como dizer, é o plus a mais. Vai além. É o plus a mais. Ele vai lá para você, que vamos usar o seu exemplo, vamos brincar um pouco com isso, tá? Você tem lá, cara, você vai sempre comprar num determinado local, você tem lá um registro, uma chave, entre aspas, vamos falar que é o seu CPF, o seu cadastro na rede de supermercado. Você comprou hoje lá 2 pacotes de biscoito e uma caixa de leite. Cara, como ele tem teu histórico lá, ele vai falar, pô, mas geralmente quando o Hudson vem às terças-feiras, às 11 horas da manhã comprar, além de comprar isso, ele compra pacotes de M&M. Ele vai fazer um pop-up na tela e falar, pô, Hudson, você não quer comprar um M&M? Putz, verdade. Exemplo bobo, estamos falando muito sobre o tema agora. Tem aparelhos eletrônicos aqui, nossos celulares, tablets, estão tudo aqui na região. Provavelmente nos próximos dias a gente vai ter um monte de coisa de pop aparecendo nas nossas telas, falando sobre inteligência artificial, automação. Mas aí você entrou num outro tema. Mas como é que... Vamos deixar esse tema, que é um tema que é um tema muito caro a mim, que é a questão de ética, privacidade e coisas do tipo. Então, na verdade, a gente está trazendo o seguinte: há um poder computacional maior que está à nossa disposição, que agora eu não só consigo pegar esses dados, como eu consigo pegar um monte de coisa, um monte de dados que estão lá. O Hudson compra M&M. Correlações. E aí ele faz acho que é legal, até você falou uma variável interessante aqui, que é o poder computacional, mas é legal a gente voltar um pouco, que eu falei que eu tenho estudado a história da coisa. Como explodiu agora, parece que é um negócio que vem da NASA de computadores quânticos gigantescos. Não. Eu até brinquei no meu Instagram semana passada, eu coloquei isso, eu falei, fiz um quiz rápido, eu perguntei, quando começou oficialmente o estudo da inteligência artificial? Isso remete à década de 50. Pô, troça é velho, Zé. Troça é velho, hein? Cara, troça é bem velho. Troça é velho, hein? É muito maluco. Tá todo mundo falando que parece, né? Cara... Você olhando no jornal, então parece... Nossa, surgiu, entende? Nossa! Não, vem de 50. E para mim foi uma surpresa também. Ela começa na década de 50 ali, com um estudo sobre como automações e como a gente pode fazer. Eles tinham uma teoria que falava sobre utilizar as máquinas para repor algumas atividades repetitivas do homem. Tempos modernos, né? Na veia. Né? Assim, já na veia. Assim, né? Só que se você parar para pensar nisso, você está falando, cara, tem um nome que é muito forte, que é o Alan Turing, que depois até virou um filme divertido, que é Decodificando o Código, Quebrando o Código, que é com o Camembert, o ator. Sei qual é. Que é da Guerra Fria, que ele começa a fazer. Esse filme é maravilhoso. Aquilo, você parar para pensar, o que ele está fazendo? Ele está testando diferentes formas de botar input numa máquina para que ela faça toda aquela análise de dados por si só, sem input manual depois na análise, e te entregue alguma coisa. E isso é muito interessante, isso fica muito forte depois lá no Mundo Nerd. Lá em 56 você tem a primeira... Eles chamam Dartmouth, que é uma faculdade, fez um simpósio onde tem o primeiro congresso oficial falando de inteligência artificial. Uau! É muito, por isso que eu te falo, me chamou muita atenção. E eu achei engraçado, porque eu coloquei no meu Instagram essa pergunta. Já tinha esse nome? Já tinha esse nome. Olha só. Cara, eu achei muito engraçado. E eu coloquei no Instagram, apareceu lá e sei lá quantas respostas, 2 dígitos de resposta, uma resposta veio certa, e que eu acho que foi chute, tá? Eu conheço a pessoa não tem nada a ver com esse mundo que a gente tá falando aqui. Eu acho que foi um chute ali divertido. Mas no final, eu acho que só voltando, o tema é, nós temos muito vinculado, então, o que é a inteligência artificial? Usar a máquina
de uma forma muito simplista, de novo, pessoal, as faixas pretas que me... Não, gente, calma aí, a gente está tentando fazer uma linguagem para que todos consigam entender, né? De uma forma muito simples, cara, você está usando a máquina para repor uma atividade que até então o ser humano fazia de alguma forma. Isso não é um negócio de agora, vem desde 50, vem evoluindo, sai um pouco do meio acadêmico e militar ali, 50 você começa com esse tema dos testes iniciais, 50 e 60. 60 eles começam a ver um tema da eficiência, 70 e 80 explode, e aí a gente começa a ver muito década de 70 e 80, é onde vê muito o tema da eficiência na veia, Lean, Six Sigma, a gente voltando a um tema da administração moderna, aquela coisa toda. 90 e até 80, final de 80 para 90, até o comecinho de 2000, a gente começa a ver a massificação do uso de computador. Pô, eu sou de 77, sou daqueles caras que aprendeu a fazer, programar na telinha do computador verde, o aviãozinho batendo, que cai a casinha. Mas isso eu sou um cara que estava fazendo lá, imagino que já estava acontecendo com estudiosos. Que você já começa a falar de outros tipos, que são redes neurais, a máquina começando a tomar decisão. 2000, massifica, Big Techs vindo, Big Data, bancos de dados super abertos, você começa a fazer como eu posso extrair o máximo de valor disso, cai dentro desses conceitos da inteligência artificial, que a gente depois dá uma fatiada aí, o que é o Big Data, Machine Learning, chegando no chat GPT, que é essa maluquice que a gente está hoje. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso, né? A evolução ficou muito boa, hein? Você deu uma grande pincelada, por favor, de novo, pessoal. Não, mas um passo que deu para ver a floresta, sim. Tá. Deu para ver a floresta. E aí você estava falando 2000 ali eu acho que a gente tem telecom, né? Que começou pesado, né? Então facilitou também a captura dos dados. Isso. Captura dos dados. Organizado, colocando. Aqui também, né, e tal. E aí você colocou o seguinte, várias partes. Os Big Data, Data Analytics, não sei o que e tal. E aí, vamos tentar então fazer o que você falou, vamos tentar fatiar um pouquinho isso. Tá bom. Como é que esses Legos se juntam? Que é um Lego. É um grande Lego. Eu tenho um dado, Sim. eu estou entendendo que eu tenho que capturar o dado, eu estou entendendo que eu tenho que pegar esse dado, jogar nesse banco de dados e fazer o que eu faço com ele. E aí vem sempre aquela pergunta, eu também pegava dado antigamente, você sabe disso, né? Pega dado... Não tinha esse nome. Não tinha esse nome. Obviamente tem coisa muito maior, coisa muito mais... O que foi mudando? Que a gente fazer um corte ali de início do século, assim para cá. Eu acho o grande... Não, tem a parte que estudando e aparece, mas isso que é o seguinte, a tecnologia, a democratização de tecnologia e poder computacional deu acesso. Sai desse mundo lixado, academia e militar, vem para o mundo democrático, que todo mundo passou a ter seu computadorzinho em casa e é que a gente brinca. Hoje essa maquininha que a gente tem, chama celular, tem mais poder computacional do que o computador que mandou o foguete para a Lua. Que rixo, hein? Maluquice, né? Muito louco. Só um parêntese, hein? Você vê como é que é o mundo, né? A gente fica pensando, nossa, que maluquice, então a gente mandou um homem para a Lua com poder menor que isso. Os caras fazendo no blackboard ali, fazendo conta, é muito maluco isso. E é interessante porque no final a gente vê muito hoje, a gente vê a inteligência artificial como uma grande coisa. Mas ela tem vários pequenos tipos de inteligência dentro. Que eu acho que é interessante também, porque que nem no nosso mundo. Começa ali com o machine learning. Cara, nossa, que legal. Cara, não é mais do que a gente pegava os dados do nosso mundo de fundos ali, afins, pega um banco de dados organizado, porque como você acabou de dizer lá, cara, vem a década de 2000, começa 2000 ali com os grandes bancos de dados e afins. Tá, o que eu tiro daqui? Como eu extraio a informação? Cara, machine learning eu pego grandes chunks, grandes pedaços de dados devidamente organizados, coloco numa programação, entre aspas, numa máquina, onde ela consegue analisar aquilo e procurar alguns tipos de correlação, causalidade, o que leva a quê, o que eu não estou vendo, tendência, indicador de para onde está acontecendo, alguém tem que programar essas coisas? Isso ainda é tudo programado, tá? Por trás. Avança ainda mais a tecnologia ali, meio que em paralelo, você começa a ver o Deep Learning. Deep Learning. Bonito nome, né, cara? Deep Web, Deep Fake, agora tem Deep Learning. O Deep Learning mais era que o seguinte, se no Machine Learning a gente está falando que eu tenho a informação devidamente estruturada e organizada num banco de dados bonitinho, o Deep Learning nada mais é do que, cara,
uma grande análise por informações que não são tão organizadas. Imagem, texto. É super interessante. Tanto que se a gente brincar com... Processar a imagem é complicado. A nossa brincadeira, Google Lens, por exemplo, cara, foi começar a engatinhar nesse caminho. E é onde, a partir de diferentes imagens, você consegue trazer correlação. Fazer essa análise, no final, tem também grandes insights do que está acontecendo ali. Tendências, análises, Você está dizendo que essas câmeras que ficam filmando a gente, daqui a um tempo, não, talvez hoje, a gente tá bom, vamos falar desse tema também, mas essas imagens vão poder ser decodificadas. Já são. Jogadas num banco de dados também. E joga tudo nesse Cara, vou dar um passo além, né? Na cultura pop divertida ali, aquele filme com Minority Report. Nossa, preciso rever, já não lembro direito. Cara, era isso, era um grande banco de dados que ele fazia. Tinha um negócio que tinha umas meninas que olhavam o futuro, mas no final ele fazia correlação de tudo com tudo a partir de informação que não é padronizada como no banco de dados. Não é aquela informação estruturada. Bonito, limpo, tá. Cara, aí agora a gente tem muito que chamam hoje, que é o grande hype. Né? Isso seria o Deep Learning. Tá bom. Aí você tem hoje o grande hype do momento, que é o que levou a alcunha da inteligência artificial, que acabam sendo os ChatGPTs da vida, o Bard da Microsoft, o Perplexity, que é uma outra ferramenta, que eles chamam de LLM. Large Language Model. Super bonito, mas nada mais é do que o produto dos dois. Os dois o que? Desculpa. Ele pega bancos de dados estruturados, mais inputs não estruturados, e conforme você vai falando com ela, fazendo a interface, ela vai te trazendo novos insights. Exemplo, ChatGPT, Bard, que você vai fazendo o input. Isso. Quero saber, por favor, como que funciona a indústria de canecas hoje que está rodando no Chile. Você monta o que eles chamam de prompt. Já ouvi dizer que você tem que fazer uma pergunta bem, quanto melhor tiver estruturada a pergunta, melhor vem a resposta. Mais direcionada à resposta. Eu acho bem legal. E é esse LLM. Esse é o que está hoje no grande hype, que é onde a gente vê muita discussão sobre o tema, é onde a gente vê cursos pipocando para tudo quanto é lado, é onde a gente vê, onde me trouxe isso, na verdade. Porque eu tenho uma certa relutância que é, vamos usar a inteligência artificial que seu business vai explodir. Tenho relutâncias ainda quanto a isso, mas tudo bem, essa eu já estou estudando ainda um pouco. Mas eu acho que esse ponto ele é relevante, a gente vai chegar nele já já. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de tecnologias, banco de dados, processamento quântico, tem Deep Learning, Machine Learning, é um conjunto de dados, na verdade, que a gente tem ali, esse conjunto, esse Lego montado da inteligência artificial. Embaixo desse umbrella, desse guarda-chuva chamado de inteligência artificial, a gente tem essas diferentes formas que em muitos momentos se tornam complementares. Como eu disse, a primeira lá você pode brincar de Deep Learning, fazendo coisa que não está estruturada, Machine Learning com coisa estruturada, LLM, que é o produto de uma com a outra, Big Data, que é analisar produtos, bases gigantescas, mas que todas voltando então à história. Começa lá atrás, começa a ganhar público, sai desse nicho academia e militar devido, eu acho que é muito tema da democratização de tecnologia, junto com a nossa busca de eficiência, e naturalmente vai evoluindo a forma de fazer. Isso. E aí vamos então chegar aqui. Ok, já entendemos assim, os principais conceitos e as peças do Lego, beleza, já estamos entendendo como é que monta. Aí a pergunta que você fez é perfeita. Olhando para a produção, para trabalho, olhando para a empresa. Oséias, vamos agora fazer aqui um negócio, vamos usar a inteligência artificial que vai aumentar nossa receita, vai dobrar nossa receita. Oséias, vamos usar a inteligência artificial para aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência em 50%. Aí acho que vem um pouco da minha relutância, que é o seguinte, eu não tenho a menor dúvida e relutância que a inteligência artificial como ferramenta vai mudar muita coisa, como sociedade, como business puro e aí por diante, porém, ela é uma ferramenta. Isso é que eu ia te perguntar aqui, para você colocar na sua... Assim, eu vivi na década de 90, início dos anos 2000, a mudança
desktop. Tá bom. Botaram um computador na minha mesa, botaram um Excel e minha vida mudou. Tá bom. Eu pedi um negócio pro cara do sistema, demorava 6 meses e comecei a fazer em um dia. Isso aí. Então me diga agora, só colocando essa informação na sua resposta. Cara, isso é ótimo. Você concorda comigo? Para quanto a eficácia era a mesma, você chegava no mesmo resultado final. Sim. Só que a sua eficiência explodiu. Nem fala. Eu me lembro que Explodiu. uma vez mudou uma alíquota de imposto de renda, o cara da TI me disse, nossa, aqui vai demorar um mês para fazer. Como? Isso aqui no Excel para mim. Pô, muda uma variável, muda um parâmetro e está resolvido. Isso eu acho que se torna uma vez, cara, muito forte. Isso vem muito forte nas organizações, como sociedade em si, eu acho que vem também muito forte. Quanto à eficiência, desde que você utilize direito a ferramenta. O que eu quero dizer, se você colocar o Excel vou usar o Excel para colher soja? Pera aí, cara, não, você vai precisar de uma colheitadeira. E esse é o meu termo de relutância, mas eu não tenho a menor dúvida que, quanto sociedade, a gente vai passar a lidar com impactos muito grandes. Na eficiência no trabalho vai crescer muito, porque é um mundo cada vez mais complexo, que eu sempre brinco a diferença do complexo para o complicado, mas ele é cada vez mais complexo, porque, cara, o nosso business hoje aqui eu atendo literalmente clientes que estão domiciliados no Caribe, com residentes na Europa, com investimento na Ásia, com diferentes time zones, com diferentes modelos tributários, mas, cara, existe. É o que é, o mundo é mais complexo, só essa combinação de diferentes elementos levando a algo inesperado. E a inteligência artificial, por conseguir fazer, como a gente estava brincando aí naqueles grandes cortes, eu analiso o que está bem estruturado no banco de dados, eu analiso coisa que não está estruturada, eu consigo complementar essas duas informações conforme o input que você dá. Cara, abre um mundo gigantesco. Para quem é produteiro, gosta de analisar esses lados, puta, cara, é uma ferramenta que eu acho que não tem como fugir, não usar no nosso mundo de negócios. Tá? Eu acho que precisa usar, precisa conseguir implementar. O desafio é como implementar de uma forma que tenha maximize o valor agregado dela. Mas é o que você falou, né? Ele é um como. É um como. Muitas vezes, primeiro no como tem sempre dois problemas, né? Como. Você pode fazer errado. Opa! Né? Fez lá qualquer coisa, deu os inputs errados. Opa! Né? Garbage in, garbage out. Né? Fato. Esse é um ponto, né? A outra coisa ela sendo um como, às vezes, que é uma conversa que a gente já teve, não resolve o quê? Isso. Às vezes o que é errado, o que não é o que você queria. E aí? É aquela brincadeira, né? Nada mais ineficaz do que fazer bem feito o que não era para ser feito. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que ela pode ajudar em duas coisas, tá? Ela pode ajudar sim a ter certeza em fazer bem feito o que é para ser feito, mapear o que é para ser feito. Ela pode ajudar nesse mapeamento também. Eu acho que sim, porque ela consegue, de novo, como ela consegue fazer correlações que às vezes a gente não consegue ver, às vezes pode estar faltando, é muito legal isso. Tá. Porém, ela não vai também salvar a sua vida de novo. Garbage in, garbage out. Eu acho que no final é a clássica ali, quando a gente falando do projeto, a brincadeira, né? Primeiro você analisa o que você tem de insumo, pessoas, capacidade instalada, visão. Aí depois como isso vai impactar em processo, automação, transformação e dia a dia. E aí você vai ver o resultado final do dia a dia ali. O resultado pode ser financeiro, marketing, cliente afins e administrativo. Cara, isso aqui a gente está falando para fazer a análise do como colocar em pé um projeto usando essa ferramenta. A mesma coisa que a gente falava de SQL, que a gente vai botar no banco de dados, dá para você fazer uma certa análise muito próxima disso do como colocar hoje a inteligência artificial. E, de novo, eu não tiro o valor dela, eu acho um negócio gigantesco, vai impactar, traz uma eficiência gigante. Não tem jeito. Cara, é igual a gente falou de ativos digitais quando eu vim aqui. Tá. Não volta. Não volta. Não volta. Você pode não gostar, não volta. Cara, pode demorar mais ou menos. Feel free, mas vai acontecer. Ponto. E não entrar nesse barco significa que você vai ficar para trás. Para você, eu acho que conseguir surfar bem essa onda, eu dou uma pífia opinião de quem está começando a estudar o assunto, veja muito mais como do que o quê. Tá. Eu tenho uma certa relutância em quem está olhando muito a inteligência artificial só como o quê. Explica um pouquinho isso, porque eu conheço a gente já falou um pouco, mas eu acho que isso não é fácil para qualquer um entender. A diferença do como para o quê. Porque assim, como a gente estava dizendo, a inteligência artificial é uma grande ferramenta que consegue te dar hoje cenários, ela consegue fazer análises super ricas, consegue automatizar processos,
consegue trazer insights, consegue analisar, vamos lá, mundo prático, analisar resultados. Por exemplo, mundo financeiro, onde eu tenho visto andar muito forte a inteligência artificial. Pô, eu venho do mundo hoje que eu estou no private banking, então eu vejo muito mundo de Caribe, afins, então para mim a discussão é muito sempre na largada, lavagem de dinheiro e exposição. Tá. Cara, a inteligência artificial é uma mão na roda. Verdade. Porque ela consegue fazer um monte de correlação de informação que está disponível na internet ou em bancos de dados dos meus clientes que durariam, cara, era um super pain point para fazer onboarding de cliente meu, hoje eu não tenho mais, não sofro tanto mais. Porque eu tenho uma informação rápida, eficiente, eficaz no sentido de ser confiável e robusta e até mais rica. Porque ela consegue, o leque dela de informação é muito maior. E aí você está usando sempre... Agora uma pergunta, você está usando sempre assim, um sistema aqui de proprietário, tipo assim, bota um sistema que consegue capturar de várias fontes, tanto faz? Cara, tanto faz. Aí são comos diferentes, tá? Comos possíveis. Porque aí você tem alguns temas internos, discussão de proteção de dados e afins, mas no final, respondendo a sua pergunta, eu consigo, a partir de beber de várias fontes. O que torna a minha análise muito mais rica, porque antes eu tinha o meu só, entre aspas. Tá, entendi. Então você bota ali, pega a informação do Google, do Instagram, do não sei o que, vai vasculhando a vida da pessoa. Aí o meu time lá de compliance, afins, consegue passar esse radar, trazer tudo para a mesa, uma coisa muito mais rica, porque a análise foi mais rica, completa e rápida. Tá. Então eu acho que esse como é muito interessante. Mas putz, para colocar isso em pé, eu volto ao tema lá atrás, cara, tem uma capacidade instalada, tem umas pessoas que sabem utilizar, o time que estava analisando o processo inicial faz sentido ou não? Pô, faz. Segunda fase, automação, o que a gente está automatizando, o que a gente vai transformar, quais os impactos nos processos e afins. Putz, resumo impacto meu financeiro, putz, você vai estar impactando isso no meu marketing, tá? Relacionamento com o cliente é mais rápido, ele falou, pô, meu onboard é mais rápido, no meu administrativo, meu liability que eu tenho para ter... Qualquer furo nessas coisas diminuiu muito mais, porque estatisticamente eu tenho muito menos, meu número de hit é muito menor e por diante. Então, assim, acho que esse é um exemplo legal de que é uma super ferramenta, dá muito resultado pra gente. Que eu entendi bem, o exemplo foi muito bom, porque eu entendi bem fácil. Na verdade, você consegue pegar esse monte de informação e fazer correlações, né, que seriam... Insanas. Num tempo... Isso no nosso segmentado, mas não sei, pode ter alguém que está assistindo aí de varejo, Amazon. Putz, aí é o mundo, né? Cara, varejo digital, é insano, né? É um negócio muito legal. Você entra agora na Amazon, ela te traz... A gente gosta de livro, ela vai te trazer livro que não está nem no seu radar, baseado nas análises que já tem lá atrás, que ela fez o seu histórico de compra. Cara... De novo, se tem histórico de compra, está numa base de dados. Inclusive meu histórico com o histórico de pessoas que compraram. Seus amigos. Ou pessoas compram aqui, né, pô? Tô vendo aqui que esses caras compram, esses dois compraram mesmo, aquele cara deve comprar. E aí você volta aos grandes cortes, cara, ela vai ter então uma base de dados bem estruturada, bonitinha, que tem teu histórico com uma chave. Ela tem um negócio que vai fazer análise, putz, ao mesmo tempo eu tô comprando na Amazon tênis pro meu filho, raquete de pádel para eu jogar e afins, ela, putz, espera aí, isso aqui não é tão aqui, eu vou trazer uma coisa com outra. Daqui a pouco tá te sugerindo um livro sobre tênis. E a brincadeira que eu acho que o Jobs falava, né, é muito do trabalho do produteiro, é conseguir adiantar o anseio do cliente sem nem que ele nem saiba ainda. Sim. Eu acho que isso pode ter muito a ver com o que está acontecendo. Isso ajuda muito para o mundo de produteiro ali, é onde que eu gosto de ficar meio que surfando ali, gosto bastante você colocou duas coisas legais, você colocou duas aplicações, uma no mundo, digamos, já de um mundo mais de back, do onboard do cliente e tal, que é cliente, mas não é aquela que o cliente quer, isso é uma necessidade. É interna, mas o B2B ali dentro da casa. E conseguiu botar um ponto para fora, que é o que vai vender, eu preciso vender, tem uma... Aliás, você pode até também, no teu caso, também de repente, né, que produtos são mais adequados, dado o perfil de risco dele, perfil de clientes parecidos, o que tem no mercado por aí, com a tendência que está indo, consigo dar uma oferta. Cara, tem isso, eu estou vendo impacto no mundo eu estava conversando com um grande amigo que é médico, os impactos que estão vindo também no mundo da medicina são insanos, são muito legais. É uma coisa que eu vi que diagnóstico é uma coisa que vai virar... O diagnóstico, no final do dia, que ele é um grande teste estatístico. Verdade. Isso posto, cara, você traz a imagem então decodificando em código ali, em número joga no modelo estatístico,
cospe o resultado final ali com uma margenzinha de erro bem menor. Lembra aquele negócio, para quem é mais velho, você não deve ter passado por isso. Você vai no oftalmologista, antigamente você ia, o cara fazia aquele negócio, botava, saiu um negócio no computador, e agora vamos fazer o outro visual. Aí ele botava você, o que você está vendo? O que você está vendo? É isso aí. É isso aí. Bateu. É isso aí. Bateu. Depois de tantos anos, ele, vou parar de fazer esse crack todo, vai, você vai fazer da máquina. Olha a maluquice, aí volta para o outro lado com o estudo de inovação. Uma das maiores startups na Índia que tem hoje é fazer esses tipos de testes utilizando a tua a tua câmera de celular. Mas isso é outra maluquice que depois a gente fala com calma. Legal. Muito legal. Que legal. Vale pesquisar, bem bacana. Fiquei com um ponto aqui. No como falamos bastante. Tá bom. E o quê? O que ela resolve? Aí explica para a galera o que é o quê. O como acho que todo mundo já entendeu, né? Eu acho já entendeu. O que é o quê? Cara, eu acho que assim, ela pode auxiliar. O que no final para mim tá muito vinculado com a entrega, onde se agrega valor para o teu cliente final, seja ele um CNPJ ou um CPF. Tá. Tô vendo coisas lá em cima, tá? Eu acho que ela pode te ajudar muito a identificar o que teu cliente tá querendo. Por exemplo, você está brincando da Amazon. Tá. Através da inteligência artificial, o como, ela analisa tudo novo e te traz o que, putz, compra o livro de tênis, que nem você brincou aqui. Tá. Eu acho que ela pode te ajudar nisso também. Porém, se eu tenho uma empresa de caneta, minha caneta ela é ruim de manusear, ela borra, ela é afins. Cara, eu tenho um passo atrás, né? Vamos analisar direito o meu aqui. Eu posso colocar na minha cadeia produtiva inteligência artificial. Eu posso voltar lá atrás e olhar para básico de Six Sigma Lean, eu quero ter um processo. Who cares? Se eu não mudar o meu quê direito e escutar meu cliente, não vai funcionar. E é isso que eu tenho um pouco de relutância, que eu tenho visto muito nessa linha de põe inteligência artificial e o seu business vai explodir. Calma. Mas fazendo uma comparação ruim, acho que uma caneta. Eu tenho uma linha de produção que só faz caneta verde. Tá bom. Usei inteligência artificial e descobri que as pessoas querem caneta vermelha. Eu só faço verde. Tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Não, mas vamos tentar com inteligência ver se as pessoas querem a verde. Não, cara, é difícil, hein? Cara, é complicado, entendeu? Você vai ter que achar um nicho específico lá, mas no nicho que você está trabalhando, que nem você disse, ele quer a cor vermelha, você só faz verde, o cara quer vermelha. Cara, ou você muda, vai pro verde aqui, você pode colocar inteligência artificial, você pode colocar automação do que você quiser, você pode colocar, o que você quiser. O cara, teu cliente não quer. Ponto. Não tem como, também acho, né? Fica parecendo panaceia, né? Agora resolve tudo. Não resolve tudo. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa era, que é muito, vamos trazer soluções mágicas. Calma, respira, analisa um pouco isso para ver se faz um que de sentido. E, de novo, eu não tiro o valor nem um pouco do canhão que é a inteligência artificial, de como os impactos são indiscutíveis, eu acho que até imponderáveis ainda, quanto a business e sociedade. Então, o primeiro ponto que eu queria é, você colocou um ponto aí que é o seguinte, a gente vai olhar tudo lá, eu tenho capacidade instalada, eu tenho as pessoas. Tá. E aí? A gente tem. Porque o mundo está mais complexo, está andando mais rápido, a inteligência artificial está vindo. Sim. Temos as pessoas já? Ou já, óbvio que não, tem que preparar. Mas isso vai ter, assim, teremos as pessoas. Qual é o impacto que você acha que a gente vai ter, primeiro, no trabalho? Cara, eu acho que ele vai vir, traz muita mais eficiência, também, né? As pessoas cada vez mais. A formação tem que ser muito rica. E uma coisa que eu estava lendo semana passada, eu achei divertido. Hoje, o principal interface que você tem com a inteligência artificial, assumindo a inteligência artificial, estou limitando ao mundo hoje. ChatGPT é esse que a gente tem no computador, que a gente põe input e recebe ali na troca. Ela é feita por palavra. Seja palavra digitada ou falado, tá? Tem estudo que já demonstra que a molecada hoje, dos 15 aos 18, tem um vocabulário menor do que a galera da década de 50, em 20% a 25%. Isso posto, se você está usando de palavras para fazer os inputs, para comandar a coisa, será que vai ter um produto final bom? Eu li também outro dia que essa geração é a primeira geração, acho, na história da humanidade, sei lá o quê, que parece que tem alguma coisa assim, tem menos cultura do que a anterior.
O vocabulário é muito menor, o acesso é menor. Então, mas mais informação. Olha que maluquice. Né? Isso é muito interessante. Então, acho que voltando ao tema que você está dizendo, assim, umas grandes questionamentos que está me parecendo é o seguinte: até onde o trabalho vai ajudar muito, mas até onde a mão de obra, as nossas equipes, a galera, o colaborador, quem é a gente trabalhando com aquilo, não são pessoas que vão ficar cada vez mais segmentado, mais elitizado no ponto de vista, inclusive acadêmico / cultural. Né? Você pode começar a ter uma sociedade de excluídos, né? É isso. Aquelas pessoas... Antes de chegar nesse, que é um tema relevante, e liderança nas empresas? O que você vê? Cultura organizacional. Porque a gente vai ter processos mais rápidos, mais eficientes, blá, 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 blá. Vamos ter mais segmentação, algumas pessoas que vão ser ungidas, vai para a equipe não sei o quê, vai ser o cara do change, e o outro vai ser o cara ali no meio do dia a dia, né, e tal. Como é que você vê isso, né? Porque é uma mudança para os gestores também. Muito, aí volta as coisas. Aliás, até vão ter gestores, acho que no Brasil isso é complicado, vão se sentir mais desafiados. Muito. Que no Brasil é um problema, né? Eu acho que muito. Por causa da cultura e afins, como a gente trabalha. E aí volta para um lado que eu estudo mais, né? Que é meu lado de estudo mesmo, que nem, por exemplo, a ambidestria, que é a capacidade das operações lidarem com o dia a dia e com a inovação. Tá. Ou seja, cara, eu tenho que fazer arroz com feijão, pagar meu faturamento ali normal, para depois eu pensar em algumas outras coisas, tá? Tá bom. Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais da merge da coisa. Nossa, isso é uma mudança, hein? Eu acho que eu sempre estruturei meus times assim, não eram times separados, né? Mas o cara do change e o cara do run. Eu até tinha muitas vezes o mesmo cara, mas tinha um momento do change, momento do run, que às vezes mas eu não confio o seguinte: não é você que tem um problema? Não adianta pegar o cara ali e dizer, pera, você vai inovar no negócio COSER. Entendi. COSER, quem sabe COSER. Então, Zé, tem que abrir uma janela no teu dia. Para tu endereçar esse assunto. Para você endereçar. Concordo. E aí, naquele momento que você abriu a janela, não adianta vir. Aí tem que ter disciplina, né? E é isso que eu estou dizendo, porque no final do dia, pensa esse cara, com o mundo cada vez mais complexo que a gente está falando, tá? O hábito do consumidor mudando super rápido, a gente super acostumado com essas ferramentinhas chamadas celulares que a gente quer input imediato, customizado pra caramba, mesmo em indústrias altamente regulamentadas, que nem a nossa, fundos e afins, o consumidor final vai querer cada vez mais isso. Então eu acho que a pessoa que está tocando o dia a dia com o uso da inteligência artificial e afins, ela vai ter cada vez mais ferramenta, para poder lidar com essas demandas que vieram, que não estão na esteira, entre aspas, conseguir cortar aquilo decodificado, até consigo colocar daqui a aqui de bate-pronto para o cliente, para rodar aqui, e essa pontinha aqui eu vou ter que colocar para endereçar. Para essa pontinha para endereçar, linhas de código. Cara, uma linha de código de SQL que você levava, sei lá, quanto tempo fazendo isso na minha vida ainda de macreiro lá no passado. Hoje acho que nem tem mais. Cara, eu boto hoje no ChatGPT. Gera tal coisa assim para mim, assim, assado, monta um promptzinho, vem, voltou, o que levava, sei lá, 4, 5 horas para fazer, eu já faço em meia hora. Não, em teoria, essas linguagens de programação, daqui a um tempo você vai, na verdade, você vai falar o que você quer, né? E daqui a pouco o cara vai, né? E aí vem a brincadeira que eu acho que do gestor, que é quanto líder, criar uma cultura organizacional que consiga endereçar, dar espaço para o cara lidar com esse como no dia a dia, mas deixando claro de até onde ele pode. E os silos de poder? Mas agora o Sozés está no programa? Mas como assim? Agora, não, tem que... vem os silos de poder. Mas quem sabe fazer isso é fora. Não, mas agora todo mundo sabe que é só botar aqui. É isso. Aí você começa a brincadeira. Até agora há pouco, o que a gente estava falando até muito forte, vem muito forte hoje ainda, as culturas agile, os MVPs e afins, o que são? Pelo menos numa última instituição que eu trabalhei no Brasil, a gente tinha lá colocando algumas células, onde no final eu tinha, não era mais por silo do meu mundo produto, depois operações, comercial e afins, eu tinha dentro do mesmo time com o mesmo pain point. Um cara do jurídico, um cara do comercial, um cara de operações, e o seguinte, esse call é de vocês, galera, vamos fazer acontecer? Então eu acho que isso começa, mas tem um impacto cultural muito forte disso, que é, cara, quebrar os silos, começa a se tornar muito mais crossover, né, entre as empresas do que o verticalizado. E hierarquia faz tanto sentido da forma que a gente vê, comando e controle. Pô, cara, você acaba tendo muita gente vindo um estagiário
Eu falei no outro lugar que eu fui conversar disso, eu tive um problema que era de estagiário. Eu estava com um problema que entre essa solução foi um estagiário programando em R. Cara, aí o meu gerente que estava no outro país falou, José, você quer validar a linguagem? Eu falei, oi, eu não tenho competência? Deixa aí, cara, tá funcionando? O resultado tá saindo? Tá dentro do arcabouço que eu tô compliant com tudo, o arcabouço tá certo? Cara, eu tô alinhado com política da empresa, com política regulatória, com política de auditor, tá tudo aqui dentro? Vai, pau! Então eu acho que o desafio do líder vai ser conseguir lidar cada vez mais com um time que começa a ter... O change run the business começa a se tornar cada vez mais um em cima do outro do dia a dia. Essa forma de skills, eu acho que são skills cada vez menos unitárias. Eu tenho só um cara que só fala de caneta amarela, outro só de verde. Não, vai ter um cara que vai começar a falar cada vez mais de caneta. Ou ferramentas que escrevam. É isso. E começa a expandir, porque o mundo pede muito mais coisas. E para isso a liderança vai ter que estar cada vez mais... Cara, isso não muda, né? Não. Estudando. E acho que tem uma questão é uma questão também de traço cultural que é se abrir, né? Sim. Sair muitas vezes... A gente já sabe que aquela história, os livros dizem que isso já acabou, mas eu não sei porque eu acho que eu vejo muito a liderança encastelada ainda. Truco. Então, vai ter também, eu acho que nesse mundo onde a demanda está mais rápida, você tem que atender a demanda mais rápida, e você tem hoje condições de atender boa parte mais rápida, algumas pessoas vão ter que pensar, não, eu tenho que trabalhar com os outros, e não os outros trabalham para mim. Junto com os outros, cada vez mais eu vejo uma demanda sobre ownership, literalmente, sai dessa história, porque existe muito do ownership, mas eu só vou ser o dono quando eu validar no comitê. Calma. Com essa demanda, com o delta T tão curto e você tendo como fazer as coisas acontecer, por isso que eu falo, o grande desafio vai na minha cabeça, como você vai fechar esse arcabouço, até onde você vai empoderar a pessoa que ela pode ir daqui, aqui. Cara, dentro disso daqui, vai. E o líder vai ter que ver isso daqui, que acaba caindo na clássica matrizinha ali, cara, de risco, que é probabilidade com impacto. E vamos nessa. O que eu vejo de problema por isso, já vou até emendar na segunda pergunta, no caso do Brasil, né, é a nossa cultura da culpa, né? Sim. Diferente, por exemplo, do europeu, do americano, né? Cadê errado? É errado. Aqui no Brasil, deu errado. Quem é o culpado? É isso. Primeira pergunta é quem é o culpado. A segunda é qual foi o erro. É isso. Né? Aqui no Brasil você tem um tema, tem um estudante, um cara, de novo, no mundo nerd, acadêmico, tem um índice que chama Hofstede, que é a distância do poder. Tá. O Brasil ainda continua sendo muito o poder do... Você sabe com quem você está falando, né? Isso aí. E isso é muito forte. Tem uma foto icônica, se não me engano, que é na Suíça, uma princesa da Suíça, ela entregando ticket de trem. Ela pegando o trem e entregando ticket pro cara furar. Porque a distância é muito pequena, é normal. Então eu acho que sim, a gente tem esse tema muito complicado. Culpa vai ter que começar cada vez mais democratizada entre equipes como um todo que queiram evoluir. E aí que eu volto ao meu tema, é muito mais inteligência artificial, na minha pífia opinião ainda, ela está vinculada no como fazer. É uma metralhadora, é uma arma de fogo extremamente forte, só que uma coisa é você dar um rifle na mão do sniper e outra coisa é você dar uma metralhadora na mão do macaco. O que vai sair muito diferente. Muito diferente. A metralhadora é a mesma, né? É a mesma. O que a gente quer? Então essa é uma alusão que eu tenho brincado um pouco comigo ainda, eu tenho pensado muito sobre esse assunto, mas a liderança vai passar por um tema muito... Vai acelerar. Vai acelerar. Já está acontecendo isso, não é um tema que está vindo já, porque a gente está brincando antes aqui. 5, 6 anos atrás, precisamos ser disruptivos. Calma, pera, respira. Que tu está chamando de disruptivo. Mas já acontecia muito rápido, que a inovação estava ali batendo na porta o tempo todo. Agora, com a inteligência artificial, a gente torna isso cada vez mais rápido, porque você tem uma ferramenta extremamente poderosa que está na mão das equipes, dá para você botar na mão das equipes ali para poder fazer a coisa acontecer, para ter, de novo, através de bancos de dados ou informações totalmente não estruturadas, você chegar a coisas correlatas que o cara pode fazer interface na hora e ir descobrindo pontos de vista totalmente novos que ele não tinha antes. Eu acho muito legal, cara, mas é um puta desafio. Última sessão do nosso bate-papo. Impactos na sociedade e questões sobre privacidade, ética. Como é que você vê
nesse nosso último bloquinho aqui, queria ver, porque a gente falou, a empresa é um microcosmo da sociedade, já falamos de um microcosmo da sociedade, mas e a sociedade como um todo? Essas filmagens, você acabou de falar aqui, não, mas de repente vai começar, mas pera, que negócio é esse? Tá gravando a minha conversa, mas eu autorizei? Pode? Mas como assim? Isso é acho que é uma das grandes discussões éticas, uma das grandes discussões sobre a inteligência artificial que tem hoje, está muito vinculado com esse tema da ética e impactos dela. Por quê? Cara, a gente tem impacto social quanto mão de obra, que nem a gente estava falando, e é o que a gente estava brincando antes. Pô, eu tinha uma pessoa que tinha uma formação super básica, que trabalhava como caixa no posto da estrada. Cara, hoje está totem. É uma pessoa que está com o quê? 35, 40 anos? Você faz o quê com essa pessoa? Essa pessoa não vai aprender a trabalhar em Python, essa pessoa não vai ler coisas absurdas para poder falar, fazer typing ali, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que o índice de analfabetismo é super alto. O que você faz? E isso é um tema mundial. Isso é preocupante. E aí que tem um tema que estão discutindo muito, regulação. Essa semana, se não me engano, na Europa está sendo um marco regulatório sobre o assunto. Quero ver o que saiu, quero ler para eu entender. É muito recente, né? Tem muita coisa por vir, né, para já sair um marco, né? Quem está escrevendo isso? Até onde essas pessoas pararam para fazer esses estudos para saber qual o potencial disso? Eu entendo que não dá para saber o potencial. Eu acho que, principalmente quando falando de sociedade, ela é literalmente mensurável. Vai mudar hábito, como a gente faz as coisas acontecerem, como a gente... Cara, você não viu agora a brincadeira dos óculos da Apple que saiu há um mês atrás? Eles fizeram um óculos agora que ele, no final do dia, ele é uma grande interface sua com o mundo. Tá. Você anda com óculos, literalmente, pessoas andando no óculos na rua e fazendo uma interface no mundo real ali. Cara, é uma maluquice isso, porque você tem um tema dessas pessoas, ok, vendo isso, tem muito mais informação, mas algumas passando mal também, voltando do ponto de vista de produto, de evolução alta, mas ao mesmo tempo essas pessoas conseguindo ter acesso à informação que, ok, hoje estão disponíveis, pensando no que está no mundo civil, se for para o mundo militar e afins, até onde estão entrando em informação, privilégio de informação, acesso, nossa proteção de dados, essas são grandes discussões. Outro tema ético, essa pessoa que a gente acabou de falar, ela era caixa de supermercado, não é mais, você faz o quê? A inclusão social também se torna um tema de inclusão digital cada vez mais. Como a gente faz para isso endereçar? Que é um problema real. Como você falou que os ciclos de inovação, a gente estava conversando antes aqui, né? Que a inovação ficou agora... 7 anos, 60 para 7. 60 para 7. Em 50, 60 anos. 50 anos, né? Você tem um ciclo muito mais curto, onde também o prazo de reciclagem, reciclagem é uma palavra feia para pessoas, tá? Mas entendo. O prazo para que a pessoa se prepare, não tem o que, também reduziu muito. Sim. Né? Porque em 7 anos, 7 anos já pode ser um negócio, mas como eu já que aprendi, já ficou meio obsoleto, tem que aprender outra coisa. Cara, aí você começa com outra brincadeira, né? Uma pessoa que vem com uma grande bagagem cultural fazer essa atualização de conhecimento é relativamente mais, demanda menos recurso do que uma pessoa que está vindo do lado básico. E aí a gente vem para o mundo, de novo, como o Brasil, terceiro mundo como total, tá? Que cada vez também se tendo mais questionado, mas no final do dia as pessoas não estão com acesso ao básico, que é leitura, aprender a ler, saneamento básico, enfim, sério, eu estou discutindo inteligência artificial. No Brasil pior ainda. Easy up. Eu entendo que a inteligência artificial, que é o como, ela pode ajudar muito na otimização de recursos para dar acesso a essas pessoas. Eu acho que sim, se a gente faz um negócio customizado, cursos customizados, por exemplo, celular, hoje tem mais celular do que tem CPF no Brasil. Então, você consegue usar cursos customizados para as pessoas aprenderem a ler, sei lá, fazer essas coisas, dá um acesso que eu acho que é legal. Tem uma grande discussão. Tem um tema de privacidade, que a gente começou falando aqui, você está usando, hoje você vai em vários lugares e já virou normal pra gente. Sorria, você está sendo filmado. Como é usada essa informação? O impacto que foi LGPD para todo mundo, principalmente no nosso mundo de banco, sei lá, 5 anos atrás, 6. Cara, implementar aquilo é o caos. A gente sabia que o como de colocar aquilo em pé era um inferno, a manutenção é super complicada, custosa. E o que a gente tem de input de dados entrando hoje é muito maior do que a gente tinha lá atrás.
E são os não formais, né? Que é o que você falou, é a compra daqui, é a câmera que te filmou dali, é a sua compra na internet. Tudo. É uma série de inputs que não são declaracionais, eu estou dizendo aqui. Que às vezes dão muito mais informação do que aquilo que você escreve. E outra, que nem você tem os que são declarados, mas que não são lidos. Termos de aceite. Sim. No celular. A discussão que saiu essa semana, por exemplo, nos Estados Unidos sobre TikTok. Tá, eu vi. Eles estão querendo barrar tudo. E o Biden já falou, cara, se vier eu barro. Mas porque no final, o consumo de dados que vem do TikTok, ele faz aquela... Volta toda a nossa conversa. Banco de dados estruturado, ela tira tudo que é estruturado, ela te ajuda a fazer análise de tudo que é informação, foto e afins, que não é estruturado. Cara, você correlaciona isso, você tem um arcabouço de coisas que dá para você analisar, usando inteligência artificial, para você entender tendência, comportamento, para onde está indo. Então, eu acho que esse tem um tema que hoje é um dos pilares mais discutidos quando falando do mundo de inteligência artificial aqui, para vir para o mundo real, que é ético, no sentido de dados, ético no sentido de vieses, porque ela amplifica, ela é o como. Tem um documentário interessante que está no Netflix até, de uma pesquisadora negra, fazendo perguntas e utilizando algumas coisas de dados e inteligência artificial e mostrando o quanto tinha temas que eram racistas. Ao mesmo tempo, também, indo para o outro lado do espectro, semana passada, ou retrasada, a gente viu o pau que deu no Bard, que é o da Microsoft, aonde se perguntava para eles, gere para mim imagens, eu não sei se foi do Google ou da Microsoft, que era, gere para mim imagens dos primeiros presidentes americanos, e eles saíam todos negros. Você entra na inteligência artificial, pedia lá, não lembro também qualquer outro aplicativo, faça uma imagem do brasileiro, fazia de uma pessoa mulata na favela. Pô, sério? Então eu acho que tem essas discussões também que vão, cara, vai dar muito pano para manga. Muito de política também, né? Política, que nem cada vez mais dizem o risco da inteligência artificial para fazer deepfake, para valer. Não, saiu uma famosa com Trump, essa ficou famosa. Saiu com Trump. Saiu no Brasil com um ex-governador do Brasil, de São Paulo, aqui, aquele vídeo que ninguém sabe se é ou não é. Não, e agora, isso não é aquele recurso, imagina hoje. Não. Teve um país, eu não vou lembrar qual país agora, que teve uma deepfake que saiu próxima da eleição. Aí olha só a questão, saiu próxima da eleição. Como já estava no período de silêncio, não podia mais falar nada, ele não podia reagir. Queria falar. Resumo, o cara ainda perdeu. Que isso? É um país pequeno na Europa. Uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, a gente tinha lá no banco que eu trabalhava um protocolo, porque como a gente está falando de alta renda, tinha protocolos para casos de sequestro do cliente, essas coisas todas. Então a gente tinha algumas coisas que funcionavam, de ligação, fazer callback, essa coisa como um todo, reconhecimento da voz do escambau. Como vai funcionar o reconhecimento de voz? É verdade. Quem garante que tem do outro lado, né? Você vai ter que começar a pensar em fazer um negócio totalmente customizado para o lado humano. E aí que eu volto, o tema que, na minha pífia opinião, cara, humano sempre vai ser humano. Você estava falando que vai ter que criar novas ocupações. Humanos que consigam detectar que quem está do outro lado é humano. Protocolos para voltar pro humano. Então, a parte que a gente fala de padronização, que é onde a gente veio muito forte, né? Esses últimos, 50 anos forte. Taylor na veia, administração moderna, rígido. Cara, esquece. A gente vai ter que voltar ao tema da customização. A gente vai ter que voltar ao tema de que, na verdade, há que ter uma sensibilidade, talvez. Eu escutei uma coisa engraçada que fala muito da substituição, e principalmente que você falou do gestor da liderança, que você vê sendo veiculado, que vai acabar com o seu emprego. Eu acho que não. Para quem está falando de liderança, eu acho que não, tá? Porque cada vez mais está voltando o tema do líder. O que é? É gente. Também acho. Não, eu só concordo. Cara, você vai voltar lá atrás, em caras generais da, Gengis Khan. Qual dele? César, Alexandre. Cara, diferente dos valores morais desses caras, eles eram pessoas de pessoas. Eu acho que isso é muito... Pessoas que têm liderados, né? Que querem, pessoas que procuram uma liderança, encontram uma liderança. Né? Eu escutei uma entrevista de um cara que eu nem
vejo de vez ou outra, assim, apareceu e era um corte, na verdade, de um comediante. E aí ele estava num programa de entrevista, o cara perguntou, você tem medo de ser substituído? Lembrei, por causa daquela greve que teve nos Estados Unidos dos diretores de cinema, da indústria, por causa do tema da inteligência artificial, esse cara usou isso como contexto e perguntou para esse comediante, falou, cara, você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial? Ele falou, cara, nos próximos 30 anos ainda não, porque querendo ou não, a inteligência artificial ela ainda, por mais que sejam padrões que sejam não tão lógicos, mas ela ainda respeita um tema meio lógico. E paixão não é lógico. Ele falou, cara, e a maior parte das coisas que eu faço é humor nonsense. Não tem nada a ver com nada. Então, pô, eu não consigo imaginar um Monty Python sendo escrito pela inteligência artificial. Sabe? Então, eu acho que para a sociedade esse tema acho que é muito importante. Teremos novos hábitos, sim. Vai impactar, sim. Temos desafios, sim. Eu acho que tem aspecto social, né? Inclusão de quem vai ficar. O que também não muda, só estamos acelerando, porque já tem esse problema muito sério. Temos aspectos éticos, que são temas que são muito discutidos hoje, quando falando de vieses, que já existe e sempre existiu. A gente tem evoluído muito nisso, mas acho que vai potencializar o desafio para que, de novo, a gente está dando uma metralhadora que pode ser usada pelo sniper ou pelo macaco. Do que a gente está falando. Adorei essa. Cara, e no mundo de business, é uma grande ferramenta. Cara, eu não tiro nada disso, mas vamos pensar em como usar como ferramenta. Mesmo que seja uma ferramenta para eu ter insights do novos o quê. Mas é uma ferramenta. Eu acho que esse é um grande view que eu vejo. Oséias, infelizmente nosso tempo já está mais do que estourado. Senão eu ia ficar aqui com você cara? Mais 2 horas conversando. Que isso. Estava ótimo aqui. Deixei de perguntar alguma coisa que você acha que é importante, que a gente não tocou, sem prejuízo da gente poder marcar outro papo? Cara, eu acho que não. Eu acho que olhando para o nosso público-alvo aqui, que está muito vinculado com liderança e afins, explorem muito o tema de impacto nisso na cultura organizacional. É um tema que eu acho que eu estou começando a dar uma pincelada. Não vou conseguir a fundo esse ano, porque eu tenho outras coisas para fazer ainda do doutorado, mas vou continuar lendo. Não se preocupem que não vai roubar teu emprego, enquanto você olhar cada vez mais para o teu time, para a equipe. E para o seu conhecimento. E para isso vai precisar estudar. Tem que estudar sim. Continue estudando e continue estudando pessoas, cara. Isso é ferramenta. Assim como você lidou no passado em sair de plataforma alta para plataforma baixa, da máquina de registrar para o Excel, na minha época o SAP, vamos colocar SAP. Cara, isso é ferramenta. Pessoas. Tá certo. Zé, super obrigado. A conversa foi maravilhosa. A gente vai ficar umas 2 horas se deixar. Desculpa as faixas pretas que tem não, faixa preta mas sabe para que o nosso brincar aqui público, tá? Estamos pensando num público mais amplo. Faixa preta sabe disso. Vamos pra cima. Tá certo, gente? Super obrigado, meu amigo Zé. Mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. Mais um episódio de Investimento Aberto com meu amigo Zé hoje, hein? Obrigado. Tchau, abraço.